Então tá, pessoal. Antes da gente começar, eu vou passar uma outra técnica aqui para bateria. Por quê? Eu sinto que a bateria tá bem equilibrada, tá legal, só que eu quero um punch a mais nela agora, né? Eu quero trazer ela um pouco para frente na mixagem. Eu uso compressão em paralelo. Como que funciona a compressão em paralelo? É o seguinte, eu tenho aqui, os elementos que eu vou querer trazer para frente, geralmente são bumbo e caixa, que é o que manda na pulsação da música, né? Eu sinto que eles estão legais, mas eles podem vir mais para frente. Então, como que funciona a compressão em paralelo, né? É o seguinte, eu vou mandar uma cópia desses canais para um auxiliar, e nesse auxiliar eu vou ter uma super compressão. Seria misturar um sinal super comprimido com o sinal original. Isso vai fazer o quê? Vai fazer soar super comprimido? Não. Vai fazer um efeito de proximidade. Vai parecer que aquele elemento está pulando na sua cara. Vamos fazer aqui? Eu já deixei aberto aqui um canal auxiliar. Vocês fazem isso via auxiliar, tá? Se vocês quiserem fazer uma cópia do canal e comprimir essa cópia do canal muito forte, dá para fazer também. Eu vou mostrar os dois exemplos aqui para a gente ter uma noção de compressão em paralelo. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui de dois jeitos. Vamos fazer com o canal do bumbo, eu vou fazer uma cópia aqui do canal do bumbo. Quero tudo igualzinho assim. Beleza, aqui ó, vamos colocar aqui bumbo paralelo, vai. Beleza. Como que funciona esse lance? Deixa eu só copiar os plugins aqui. E aí, o lance vai ser aqui, na compressão, tá? Vocês viram, aqui a gente deu uma comprimida até meio que conservadora nele, né? O que eu vou precisar fazer é... Deixa eu só diminuir esse cara. Deixa eu colocar esse cara em solo, né? Porque aí eu vou ouvir o que eu estou fazendo e eu vou mostrar para vocês como fica, né? Às vezes vocês vão falar, nossa, você comprimiu demais. Beleza, eu comprimi demais, mas vocês vão ver isso não é para ser o principal. Isso é para ser uma sombra do elemento em si. Mas vamos fazer aqui para vocês terem uma noção, tá? Deixa eu comprimir aqui e aí depois eu vou tirar do solo, vou colocar junto para vocês entenderem o resultado. Legal, vocês viram aí que fica um negócio absurdo, né? A gente estragou praticamente o bumbo. Tá, isso é um sinal super comprimido, exageradíssimo. O que eu vou fazer com isso? Então tá aqui o sinal, aqui é o meu bumbo super comprimido. O que a gente vai fazer? Vamos zerar, beleza? Tá zerando. Só ver aqui se tá todo mundo aqui, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar minha música e vou trazer esse sinal mais próximo e até eu sentir que ficou legal. Você vai ver que o bumbo ele não vai ter um efeito de equalização, nem de compressão, mas vai ter um efeito de proximidade. Parece que ele está indo para frente da mixagem. Quer ver só? Se liga.
Nossa, né? Cara, é muito legal usar compressão em paralelo, né? A maioria das músicas pop, das músicas que tem muita pressão, aí não precisa ser só no pop também, mas pode ser no pop, no forró, no heavy metal, né? Essas músicas que têm muita pressão sonora, você usa bastante, é muito usado isso. Tem produtores que gostam, tem produtores que não gostam, tem produtores que usam a compressão de outro jeito, né? Esse é um dos jeitos. Legal até aqui, legal ficou. Agora o jeito pelo canal auxiliar, por quê? Se você está fazendo desse jeito, você tem que fazer cópias dessa mesma forma que eu mostrei para você nos outros elementos. Se eu tenho um auxiliar dedicado a isso, eu mando uma cópia desse sinal para um canal auxiliar, né? Então eu já tinha aberto aqui no começo da minha mixagem, no começo do projeto, aqui ó, eu chamo geralmente de drum comp, né? Compressão da bateria. E aí, mesmo processo, eu vou aplicar aqui um equalizador, aliás, desculpa, eu vou aplicar um compressor. Pode ser esse aqui, tem compressores que o pessoal gosta mais, gosta menos, mas vamos fazer com esse pacote básico aqui da Waves, que a gente tem original, e vamos aplicar. Claro que você pode fazer testes com vários outros tipos de plugin, várias outras marcas, né? Não precisa ficar só preso ao Waves. Aqui eu estou passando o conceito de algo que vai ficar muito legal, né? Mas você pode usar isso com qualquer plugin que você tenha. Você não tem Waves, você tem Sonox, você tem FabFilter, você tem, sei lá, Acoustic Audio, você tem Universal Audio, você tem todos esses pessoais. Usa o que você tem, bicho, o que você gosta, né? Eu uso outras marcas também, né? Eu estou passando aqui um conceito e alguma coisa mais focada para o que todo mundo tem e como fazer uma mixagem com qualidade. Mas você não fique preso só a esse plugin, né? O que você tem que estar atento aqui é a técnica, né? E pode usar o plugin da sua preferência. O que vai ter um outro tipo de coloração, né? O que vai ficar muito interessante, o resultado ficando mais interessante é o que importa para a gente, né? O legal de você usar outros plugins é como se a gente tivesse uma paleta de cores e fosse fazendo nossa pintura, né? Então, o importante é que a gente aplique esse conceito e usa outros plugins que sejam mais do nosso gosto, né? O importante é a gente ter o conceito muito bem definido na nossa mente. Então, vamos fazer aqui a mesma coisa que a gente fez lá atrás. Vamos definir uma super compressão aqui, ó, um threshold bem porrada. Eu tinha usado lá menos 30, menos 40 quase. Não de Rachel, né, imbecil? Eu usei uma taxa, 7, para ser bem estragão. E usei mais ou menos aqui o ataque, eu coloquei mais rápido para já fazer justamente essa porrada. Release mais ou menos rápido, meio lento, a gente quer um som estragado. E aí aqui a gente vai ajustando conforme o que entra. Beleza, aqui a gente tem uma compressão. O que a gente vai fazer? A gente vai mandar agora, deixa eu só colocar já um volume legal aqui, porque eu sei que vai comprimir muito. 7, ataque, posso deixar mais lentinho, mais rápido, um pouquinho mais lento. Tá, makeup, ok. Então, aqui eu tenho o meu auxiliar que chama Drum Comp. Para que eu uso esse Drum Comp? Eu vou vir aqui agora, nos meus canais que eu... Deixa eu só tirar esse cara. Não, deixa esse cara aqui por enquanto. Aqui eu tenho o meu auxiliar Drum Comp, eu quero aplicar ele na caixa, no bumbo, aliás, e na minha caixa principal aqui. Vou aplicar. Tá aqui, isso. Às vezes pode aparecer um outro auxiliar, porque o canal de baixo, lembra? Virou um auxiliar lá quando eu fiz o efeito de sidechain. Então agora vamos aplicar esse mesmo efeito já nos elementos que a gente quer. Eu quero usar, aqui no bumbo, aqui na caixa, quero usar alguma coisinha nas congas também. Vamos fazer esse cara funcionar, beleza? Vamos ver o que vai acontecer com a nossa mix?
Massa demais, né? Cara, isso é muito legal. Isso dá esse efeito de proximidade e você pode usar onde você quiser. Às vezes nos violões fica legal, às vezes usar em tudo um pouquinho. É que a gente precisa tomar cuidado com o seguinte. Para a gente poder ter esse efeito e sentir esse efeito, você não pode aplicar isso em tudo. Porque se você aplica esse efeito em tudo, nada mais vai ser do que se você tivesse aumentado o volume da sua mixagem, né? Ou aplicado um compressor no canal master e feito um pouquinho de ganho ali nos transientes. Então precisa ter os elementos que você quer definir que fiquem à frente da mix. Eu quero que alguma coisa da percussão, no caso aqui as congas, e o bumbo e a caixa estejam à frente, que é os meus principais elementos de pulso, né? Que é o que está mandando aí na parte dançante da minha mixagem. Então eu coloquei esses caras com uma compressão em paralelo para eu poder dar esse gás aí na música. Muitas vezes, essa técnica de compressão em paralelo pode acontecer o seguinte, você faz a compressão em paralelo e aí ele traz muito grave, né? Por quê? Porque é um som muito comprimido que você vai estar colocando, né? O que eu posso fazer? Né? Porque eu já tenho o grave do bumbo ali, e aí aqui eu estou comprimindo e colocando mais grave do bumbo. É que no nosso caso aqui funcionou muito bem, né? O bumbo está muito bem equilibrado, então eu não tive problemas com isso. Mas muitas vezes, em mixagens de hip hop, em mixagens de trap, onde tem muito grave, um grave excessivo, esse tipo de técnica vai congestionar. Então, qual que é o lance que a gente vai fazer aqui para não congestionar? O nosso velho e querido filtro que a gente aprendeu. Para quê? Para que a gente tenha o nosso sinal original íntegro. Então, o que acontece? Eu posso vir aqui, eu senti que quando eu coloco a compressão em paralelo, eu estou lascando ali com meus graves, cara. Então, eu posso vir aqui no compressor, e isso aqui é como se eu equalizasse a compressão. Se tem compressores que já tem o efeito sidechain aqui. O que é o sidechain do compressor? Ele vai atuar muitas das vezes em a partir de 90 Hz. Deixa eu ver se eu tenho aqui um compressor que já tenha isso para eu poder mostrar para vocês. Eu acho que eu tenho aqui, ó. Cadê o camarada? Não é esse cara, não é esse cara. Deixa eu procurar aqui, mas... Aqui. Esse cara aqui, por exemplo, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, sidechain. O que significa isso aqui? Eu posso ir de 0, sem aplicação de sidechain, a 500 Hz. O que isso significa? Ele só vai reconhecer o sinal que esteja acima do que eu colocar aqui para ele. Certo? De 100 Hz para baixo, por exemplo, ele não vai alterar em nada, ele não vai mexer, ele não vai comprimir, ele não vai fazer nada com aquele sinal. Certo? Então a gente não vai ter uma compressão absurda naquele sinal e vai trazer isso para frente, né? Isso é uma vantagem quando você tem um compressor que tem esse lance de sidechain. Isso aqui é muito útil mesmo, né? Ou se eu quisesse aplicar uma compressão no bumbo ou no baixo, e eu não quero mexer nos graves, porque os graves já estão pulsando muito bem. Eu tenho um problema ali nos médios, tá me irritando. Às vezes o cara tá dando uma bumbada, pisando no bumbo, e aí em alguns momentos a pele, o pedal ele pega muito forte na pele batedeira, que me gera um médio muito chato, né? Ou que me gera uma frequência muito chata para o bumbo. Eu não sabendo qual mas eu não quero mexer nos meus graves, seja ele no bumbo, seja no baixo, seja qualquer coisa. Eu posso vir com o compressor sidechain e fazer a compressão apenas dessas frequências para frente. Isso funciona muito bem, isso fica muito legal. Quer ver? Vamos usar este compressor para fazer a nossa compressão em paralelo. E depois eu aplico a equalização aqui. Mas vamos fazer a nossa compressão em paralelo aqui e vamos aplicando o sidechain, tá? Como é compressão em paralelo, eu não preciso ser conservador em nada, posso deixar aqui o meu release, posso deixar mais aqui, o meu ataque ok, threshold, já posso vir causando a destruição e vamos ver o que acontece. Makeup gain, posso trazer um pouco mais. Vamos ver o que acontece.
vocês percebem, quando eu faço a compressão aqui, sem usar o sidechain, ele traz o grave para frente, o que também fica muito interessante, né? Agora, se eu quero ser um pouco mais conservador, eu não quero esse exagero de graves, eu vou fazer aqui de novo o efeito. Percebam como o grave ele vai ficando mais no lugar dele e ele vai trazendo para mim só o punch, né? É muito sutil. Esse compressor ele é muito sutil, ele é muito legal. É da Analog Obsession, isso aí vocês conseguem hoje muito baratinho, né? E ele é muito legal de usar, ele é muito fácil de usar, ele tem os controles básicos e tem um som que eu gosto muito, né? Até deixo aí a dica para vocês, Buster da Analog Obsession, muito legal. Não estou ganhando nada com isso da marca, é porque realmente é um plugin muito legal, me ajuda bastante, tá? Vamos fazer aqui e percebam, quando eu vou levantando aqui as frequências no sidechain, como o bumbo ele vai voltando para o lugar dele, não fica um bumbo gigantesco, gordão. Fica interessante também? Fica, mas aí vocês percebam a diferença. Bumbo gigantesco, bumbo mais conservado, e aí fica a critério de vocês, ao gosto pessoal de vocês. Massa. Eu, para ser sincero com vocês, eu gosto mais quando tá por aqui. Fica mais conservado, fica mais o que eu tô planejando para minha mixagem, sem eu ter que recorrer depois a ficar mudando ali o volume do baixo, algo que eu não tinha planejado, né? Agora vamos fazer aqui esse mesmo lance que a gente fez aqui com esse compressor que não tem o sidechain pra gente. Né? Se você tem um compressor aí e fala, putz, eu gosto desse compressor, mas eu não tenho essa função sidechain. Beleza, você pode ter o sidechain na marra. Como é o sidechain na marra? É isso aqui, ó. Eu tenho o compressor e aí eu coloco um equalizador depois do compressor. O que eu estou fazendo? Eu estou equalizando o efeito. Se eu tivesse colocado o equalizador antes do meu compressor, aí você vai estar equalizando os elementos. Não é nossa intenção aqui equalizar os elementos. Nossa intenção é equalizar o efeito. Por quê? Porque isso aqui é só uma mandada. É para ele ser uma sombra do que está rolando ali. É só uma técnica. Então, a gente vai equalizar agora a compressão. Vamos fazer aqui, eu vou equalizar e a gente vai ouvindo como que vai ficar. Detalhe, eu também posso equalizar o efeito para adicionar frequências. Como assim? Do mesmo jeito que eu estou tirando aqui, porque eu não quero que tenha esses graves sobrando, eu posso usar também para colocar alguma coisa que esteja faltando nos meus elementos. Como assim? Eu posso equalizar para dar um médio a mais nos elementos. De repente você está sentindo que tudo você vai ter que passar por um equalizador. Cara, isso aqui pode ser uma boa pedida, né? Você tratando o elemento de mais pressão sonora como um todo. Pode ficar um som mais natural e até mais interessante. Eu vou fazer isso aqui. Por isso que muitas vezes eu acabo usando a compressão em paralela com o equalizador após o compressor. Porque eu gosto de ter esse lance de eu poder decidir o que eu quero fazer, né? Então, se o meu compressor está dando muito grave, eu vou tirar grave com o meu equalizador. Se eu sentir que eu preciso colocar um pouco mais de médio para eu ter algumas coisas mais definidas, eu vou colocar isso, né? No fim das contas, você acaba tendo muito mais liberdade com uma compressão em paralelo do que simplesmente colocar só um compressor lá, né? Claro que isso é um conceito, é só uma dica, você pode fazer dos dois jeitos vocês viram aqui que soa muito legal. Vamos só aplicar essa técnica aqui para vocês verem o que a gente pode conseguir aqui com o equalizador após a compressão.
Legal, né? Vocês viram, eu fui mexendo aqui, para quê? Eu quis ver as possibilidades que eu posso ter com o equalizador ah, após a compressão em paralelo. Eu cheguei aqui no som legal até, não usaria desse jeito, mas é só uma possibilidade. Mas para esse caso aqui, eu vou deixar só esse equalizador aqui, porque eu realmente achei que ele ficou mais interessante, né? Gostei muito. E vamos continuar assim por enquanto. Vamos deixar, mas são técnicas que vocês podem usar. Vocês estão vendo, a gente tem várias possibilidades entre tudo numa mixagem, né? A gente não precisa ficar preso a conceitos. A conceitos não, a essas receitas de bolo. Ah, eu usei assim e nessa música deu certo. Não significa que numa outra mixagem não vá dar certo. Significa que você tem os conceitos em mente, você sabe que isso pode funcionar, né? Vamos agora começar a fazer o seguinte, vamos começar a colocar as vozes no lugar, né? Para a gente começar a definir os volumes reais da nossa mixagem, o que é muito importante. Vamos colocar as vozes aqui, são solos, são 3 cantores cantando num rec só, numa faixa só. E até para a gente poder entender, fazer uma mixagem mais geral das vozes nessa mixagem, porque o que ia tomar muito tempo eu vou fazer aqui por pedaços e a gente faz uma mixagem dependendo de cada voz. Mas acontece o seguinte, muitas vezes vocês podem pegar realmente grupos vocais, né, que tem vários solistas. Então, quando isso acontece, é sempre legal ter uma equalização que você possa colocar as 3 vozes num plano que fique agradável para a música. Claro que as vozes têm que estar à frente, elas têm que aparecer mais, mas você não pode ter tanto essa discrepância de volumes, de mais brilho, menos brilho, porque isso vai tirar o foco do ouvinte da música, do contexto. Ele vai começar a perceber que tem alguma coisa acontecendo. E não é isso que a gente quer. A gente quer a música funcionando a favor da gente, né? Então vamos lá.